Rapaziada, dia 21/8 de 2021 e agora eu posso falar pra vocês que oficialmente o Vasco é o pior time do futebol brasileiro, o time mais azarado, o time que dá tudo errado, o time que tem os piores jogadores, o time onde o torcedor não suporta de maneira mais alguma assistir jogando. Então fica aqui o recado, se é isso que Jorge Salgado, que Alexandre Pássaro querem pro futuro do Vasco, fechem as portas desse clube, decretem falência e deixem a história do Vasco, sei lá, recomece da última divisão com pessoas competentes para gerir o Vasco. Porque sério, rapaziada, falando aqui de coração para vocês, não tem a menor condição do Vasco continuar dando esses vexames na Série B do Campeonato Brasileiro. Parece que é um sofrimento sem fim, é algo que o vascaíno tá ali tendo que passar todo final de semana, todo meio de semana. É insuportável você torcer pro Vasco, sentar em um sofá e assistir aos jogos desse clube. Hoje o Vasco foi derrotado pelo Operário, 2-0 Operário, mesmo placar do primeiro jogo. Então o Vasco deu 6 pontos para o Operário, que entre aspas era um rival ali que ia brigar para subir para a Série A. Porque eu não acredito que o Vasco vai subir, falando aqui de verdade para vocês. Com esse futebol, a verdade é que o Vasco vai brigar até para não cair para a Série C, porque o time vem de 3 derrotas consecutivas. É um time que não cria muitas chances de gol. É um time que tem gravíssimos problemas defensivos. Hoje o Vasco entrou com a formação com o Vanderlei, entrou com o Léo Matos, entrou ali com o Miranda, com o Ricardo Graça e com o Zeca na sua linha defensiva. E eu venho aqui e te afirmo, Miranda não é jogador de futebol, parece que eles estão vivendo nesses novos tempos, né? Você pensa que é algo e logo você vira. Ele pensou que é zagueiro do Vasco, logo ele virou zagueiro do Vasco. Então foi assim que Ricardo Graça e Miranda conseguiram entrar como zagueiros do Vasco, como jogadores de futebol. Não é possível. Ali tem uma disputa pra ver quem é pior. Sabe, são dois perebas, dois jogadores que não servem pra jogar em equipe nenhuma do futebol brasileiro. É melhor eles se aposentarem. São jogadores, um que tem 24 anos, outro que tem, sei lá, 20 anos. Se aposentem, irmão. Não dá, não tem condições de vocês serem jogadores de futebol. Dá nojo ver vocês jogarem. É a pior zaga de todas as divisões do futebol mundial. Eu falo futebol mundial porque, pelo amor de Deus, você joga pelado aí na sua rua, você consegue encontrar zagueiro melhor do que essas carniças que estão no Vasco, sabe? Aí você vem com Lisca, que tem sérios problemas, cara, de convicções ridículas, horrorosas pro time dele. Ele viu que a porra desse time deu errado contra o Remo. Escalação parecida. Ele viu que a porra desse time deu errado contra o Londrina. Ele viu que a desgraça desse time deu errado agora contra o Operário. O que falta pra esse desgraçado parar de escalar o time com o Sarrafiori e com o Marquinhos Gabriel juntos? O que falta? O que falta, burro? Sabe, a gente fica tentando não baixar o nível, tentando não xingar tantos palavrões, só que você vai se lembrando de cada lance do jogo, de cada jogador, você vai lembrando do rosto dos jogadores do Vasco, que dá uma vontade, irmão. Mano, dá vontade de vomitar, só de lembrar desses jogadores. O Vasco até começou o jogo tendo uma grande chance de gol, sério. Primeiro lance do jogo, chance do Cano, ele foi lá e perdeu o gol, é incrível, né? Até o Cano, que não perdia gols há pouco tempo atrás, agora perde um caminhão de gols, dá tudo errado pro Vasco. O Cano chuta uma bola horrorosa, mano, finalização ridícula. Aí tudo bem, continua aí o Vasco, né? Começa a baixar as suas linhas, mas ainda tava razoavelmente bem na partida. Mas rapaziada, a gente já sabia antes de começar o jogo, entre eu aqui e você, o Vasco ia perder esse jogo. O Vasco não tinha chance de ganhar do Operário. Sério, é triste falar isso, mas o Vasco ia perder pro Operário. Em algum momento, algo ia dar errado, o Vasco ia levar esse gol do Operário. Não era possível o Vasco sair vencedor desse confronto. Com esses jogadores, com essa ideia de jogo, parece que os caras têm uma macumba, velho. Dá tudo errado pra esses desgraçados, tá ligado? É inadmissível esses jogadores continuarem no Vasco. E aí, o que acontece? Depois dessa pressãozinha do Vasco, tá tudo errado. Eu vou aqui trazer pra vocês, vou mostrar aí agora pra vocês o primeiro gol do Operário. O primeiro gol do Operário surge como? Como é que surge o primeiro gol do Operário? Falha de quem? Do Marquinhos Gabriel, que pra alguns aqui ainda nos comentários é um craque. O Marquinhos Gabriel ainda vai ter gente defendendo. É uma carniça de jogador, é uma porcaria de jogador, não tem condições de jogar em nenhuma equipe
grande do futebol brasileiro, esse Marquinhos Gabriel. Olha a bola que ele perde, ele bota a mão imediatamente na cabeça. Sério, galera, se o Marquinhos Gabriel pode se considerar jogador de futebol, você também pode se considerar. Você pode pensar que é jogador de futebol e logo virar, começa a ganhar 200 mil por mês. É fácil assim. A bola que esse cidadão perde é uma bola que você não perde nem jogando uma pelada, irmão. Sabe? É algo que você vai ser cobrado pelos seus companheiros. E no Vasco não é todo mundo passivo. Ah, o Marquinhos Gabriel perde a bola ou passa a mão na cabeça dele, tá ok. Grande jogo, hein, Marquinhos Gabriel. Mano, aí depois, o que vai acontecer? O Vasco é um time azarado. Eu sempre falo pra vocês. Time ruim tem azar e time bom tem sorte. O Vasco é um time ruim tem azar. Então, em um lance que era pra ter sido marcado impedimento, o Bandeirinha não marcou impedimento, com essa orientação de deixar o jogo seguir. E a bola fica pro Ricardo Graça, que não é jogador de futebol. É qualquer coisa, menos jogador de futebol. Ele pode ser torcedor do Vasco, como eu sou. Como você é, mas como jogador não tem como. É uma lástima em campo. Ele erra o passe pro Léo Jabá. Como de praxe, Ricardo Graça continua jogando, eu não sei como. Sei lá, pega zagueiro do sub-10, pega aquelas criancinhas pequenas e coloca pra jogar. Dá no mesmo, vou até ser melhor do que o Ricardo Graça e do que o Miranda, suposto jogadores. E o Operário faz esse segundo gol, dá tudo errado pro Vasco. No segundo tempo, o técnico Lisca faz algumas mexidas, mas não muda a forma do time jogar. Coloca o Morato. Morato a gente não entende porque fica tão no banco para Marquinhos Gabriel e para Sarrafiori. Sarrafiori eu pedi demais aqui, falar, pô, bota o Sarrafiori pra jogar, mas agora de verdade eu entendo porque o Sarrafiori não jogava, porque ele é um jogador que quando sai do banco de reservas dá uma dinâmica diferente pro time, mas quando ele começa como titular é um jogador apagadíssimo. E ele não tira o Marquinhos Gabriel. Todos os técnicos que passam pelo Vasco, eles têm um amor pelo senhor Marquinhos Gabriel. E foi assim também com o Marcelo Cabo, vencendo agora com o técnico Lisca. Todos eles acham que o Marquinhos Gabriel é um craque e quem tá errado é o torcedor. Então eles mantêm esse sujeito, esse cidadão, como jogador titular do Vasco e demoram até a tirá-lo da partida, mesmo ele sendo pouco produtivo pro Vasco e muito mais produtivo pros adversários. Vocês veem que o Marquinhos Gabriel entregou um gol pro Operário. Então, galera, o segundo tempo do Vasco foi um vazio de ideias. Ele colocou o Caio Lopes, tentou fazer algo diferente, mas um vazio de ideias, deixou o Rômulo no time. Temos que falar também sobre o Rômulo, a péssima partida que fez o Rômulo hoje. Rapaziada, o Rômulo foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, tudo bem, é um jogador que ficou marcado aí na história, mas não tem condições, rescinde o contrato desse atleta, não tem condições dele ser jogador do Vasco, rescinde o contrato, ele acaba tirando espaço do Matias Galarza, acaba tirando espaço de jogadores jovens que poderiam produzir muito mais, que poderiam pelo menos correr em campo, e tá lá jogando o Rômulo. Ele entrou, virou o titular indiscutível com o Lisca e não faz nenhuma boa partida, sabe? Então, rescinde o contrato. Então o segundo tempo do Vasco foi muito ruim, no final tentou uma abafa, mas nada deu certo. Sabe, o sentimento que o torcedor tem, cara, é um sentimento de, sabe, realmente ver um Vasco acabando, ver um Vasco se defendendo cada dia mais. O cara já não tem mais força pra ficar xingando o jogador, não tem mais força pra xingar o treinador, pra xingar o presidente ou algo do tipo. O cara já perdeu suas forças, ele apenas quer que esse sofrimento pare, mano, porque ele não suporta mais. Sabe, o Vascaíno virou motivo de chacota, irmão. Se o cara hoje sai com a blusa do Vasco na rua, até o cara que não te conhece vai te zoar. Aí, tá na Série B, teu time perdeu 3 seguidas, perdeu pro Operário, perdeu pro Londrina, perdeu pro Remo. Então, tá virando vergonhoso, tá sendo uma vergonha. E não adianta você ficar apenas se escorando em uma história que foi construída pelo clube. A história do Vasco é muito bonita, é uma história bonita pra cacete. Mas não adianta você ficar se escorando nessa história sempre. Ai, gente, história, isso aqui. Não adianta, cara, não adianta, irmão. Futebol atual, no futebol atual, o Vasco é o pior time do futebol brasileiro. Você pode colocar esse time desgraçado do Vasco pra jogar contra um time de Série C, Série D, que ele vai perder. Não tenha dúvidas, não duvide disso. Perde, irmão. Pode ter certeza no que eu tô te falando, o Vasco é o pior time hoje do futebol brasileiro. Se o Alexandre Pássaro fosse uma pessoa séria, porque é um cara que se acha superior a todo mundo, você vê na forma dele de falar, você vê como é que ele é, ele se acha superior a todo mundo, assim como o Jorge Salgado, eles têm tudo o nariz em pé, se acham os superiores, se acham os donos agora do Vasco. Vocês têm que entender que vocês não são donos do Vasco. Se vocês tivessem um pouquinho de sabedoria, um pouquinho ali de discernimento, sei lá, dá um jeito de afastar jogadores como o Marquinhos Gabriel,
Jogadores que, como o Rômulo, o próprio Michel aí que chegou, que não joga. Porque não tem condições, cara. Ricardo Graça, Miranda, todos esses não tem condições. Afasta, empresta, vende. Sabe uma tática boa? O Vasco pega, empresta o Ricardo Graça pro time que vai jogar contra o próprio Vasco. E o Miranda também contra o time que vai jogar contra o próprio Vasco. Que aí sim eles podem ser produtivos pro Vasco. Porque eles vão falhar, porque eles são ruins, são péssimos. É a única forma deles serem produtivos pro Vasco de alguma maneira. Sabe? É revoltante, mano, é revoltante. O Vasco perdeu de 2-0 pro Operário e a gente tem que aceitar quieto. Porque se o torcedor protestar, se o torcedor fizer um pouquinho a mais, é vândalo, é tudo de ruim. Mas ele tem que aceitar certas atitudes de jogadores. Aí chega o André na entrevista coletiva, tô me sentindo merda. Mas, irmão, tem que mudar dentro de campo, velho. Se tu é vascaíno mesmo, tu não ia aceitar o que faz o Marquinhos Gabriel, independente dele ser ou não teu amigo, teu colega, sei lá o que ele é. Não aceita, porra. Tem que pegar e dar um tapa na cara de um vagabundo desses que faz essa porra. Que faz ele, mano. Sério. Acorda, porra. Tá dormindo? Não tem condições, rapaziada. Não tem condições. Então, é sofrimento atrás de sofrimento. O Vasco tá se complicando em relação até a Z4 na Série B. Se vocês pegarem a tabela pra dar uma olhada, tá ficando mais distante do G4. O Vasco tem que fazer uma campanha hoje de vencer todos os jogos praticamente no segundo turno para conseguir esse acesso, para conseguir, sei lá, um título de Série B. O Corinthians já está se distanciando, a distância está ficando grande e ninguém sabe se é o certo manter o técnico Lisca, que as ideias dele não deram certo. E também ninguém sabe se é certo manter esses jogadores ou se tem que, sei lá, contratar todo mundo, sei lá, fazer uma mudança interna grande, cara, uma mudança grande o Vasco precisa. Jogadores, mudança de pensamento, sabe? Parar de falar muito. Sabe o que tu faz? Desativa a rede social do Vasco. Só posta o horário do jogo. Só posta o horário do jogo. Só posta coisas básicas. Para de ficar postando gracinha. Sabe? O torcedor não quer ver isso. O time perdeu 2-0 pro Operário. Aí amanhã tá o filho da puta postando gracinha na rede social do Vasco. Esse é o nível. Esse é o nível. E também chega nos jogadores, porra, filhas da puta do caralho, desgraçados, vagabundos de merda, parem de ficar tirando barato. Ah, o Vasco tá todo fudido, o filho da mãe pega e tira foto na praia com o MT o Juninho. Ah, mano, sabe? Eles não estão nem aí pra você, mano. É um tapa na cara por dia de quem torce pro clube e pra quem paga o salário desses caras. Porque muitos são os torcedores que pagam. Se não tivesse torcedor, é você que tá dando essa vidinha pra ele. Mas é isso, cara. É vergonhoso. O sentimento é de vergonha. E não tem muito o que fazer a não ser o que eu falei. Demite esses jogadores, demite tudo, muda tudo, sei lá o que vai acontecer, mano. Eu já não suporto mais ver jogo do Vasco. Mas é isso. Ficando nessa, aqueles braços frente. Fui.